Olá, candidatos! Chegamos ao nosso 11º encontro, a nossa 11ª aula, e eu, professor Brian, estou junto com você aí, trabalhando parte do roteiro, parte do cronograma do Enem. Então já trabalhamos muitos assuntos, muitos tópicos, trabalhamos muitas coisas, resolvemos bastante exercícios, e basicamente, a habilidade que compete a eu resolver com vocês é a história de trabalhar e superar problemas envolvendo álgebra, problemas algébricos, problemas com letras. E é claro, você que não conhece ou você que já prestou o Enem sabe que nada vem, simplesmente só para fazer as contas. No Enem eles tomam o cuidado de sempre colocar uma situação, um problema, uma regra, alguma coisinha para você resolver. Então, por isso nessa aula eu trouxe um pouco mais, vamos explorar um pouco mais a história dos logaritmos e exponenciais. Então, vamos para a tela comigo, o material acompanha, você tem acesso a todo ele. Eu coloco aqui justamente para a minha organização. Ele diz o seguinte, a função c de t, que tem aquela expressão, côncavo valendo 1 sobre 12, dá o crescimento do número c de bactérias no instante t em horas. Ele pergunta o seguinte: determine o tempo necessário em horas para que se haja nessa cultura 1.800 bactérias. Bom, a expressão acompanha o material aí, tá? Eu coloquei aqui na tela para me organizar. Mas agora, quando a gente vai para o quadro aqui, você tem que ter uma coisa muito interessante, que é entender o que está acontecendo. Se você não tiver claro o que acontece, realmente fica muito difícil você fazer uma solução sofisticada. Então, olha só. A expressão é essa aqui. C de t igual a 200 vezes 3 elevado a kt. K vezes t. Essa é a expressão. Então entenda o seguinte, qualquer questão, seja do Enem, seja da Federal, seja da Unicamp, seja do ITA, seja qual questão for, ele precisa dizer para você o que é cada uma das letras. Senão você não consegue resolver o problema. Mas essa questão e todas as outras vão tomar esse cuidado. Então, ele disse que K é 1 sobre 12. Foi passado esse valor. Então, a gente vai trocar o K por 1 sobre 12. Ele disse também que o número C é a quantidade de bactérias. Então, o C de T são as bactérias. Ou seja, a quantidade de bactérias vai aumentando com o passar do tempo, onde T é o tempo. Então entenda a situação. K é um número conhecido, T é o tempo, e ele disse que esse tempo é em horas. Então, tempo em horas. Ou seja, conforme o tempo vai passando, a quantidade de bactérias vai sendo aumentada. Perfeito? E aí ele pergunta, determine o tempo necessário para que haja na cultura 1.800 bactérias. Ou seja, a pergunta que ele faz é quando que a quantidade de bactérias será igual a 1.800. Para resolver a situação, você vai trocar o C de T, que são as bactérias, por 1.800. Ou seja, nós vamos ficar com a seguinte expressão, 1.800 igual a 200 vezes 3. Esse K ele falou que é 1 sobre 12, então vai ficar assim, T sobre 12. Uma vez o T é T, por isso ficou T sobre 12, 1 sobre 12, T sobre 12. Muito bem. Para concluir o problema aqui, note que não é uma coisa tão sofisticada assim, como tem um 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, dá para simplificar. Então, o problema fica 18 igual a 2 vezes 3 elevado a T sobre 12. Como o 2 está multiplicando a exponencial ali, a gente passa ele dividindo. Então vai ficar 18 sobre 2 igual a 3 elevado a t sobre 12. 18 sobre 2 é 9. 9 é igual a 3 elevado a t sobre 12. E aqui é importante ressaltar o seguinte, trata-se de uma expressão, de uma equação exponencial. Como se resolve uma equação exponencial? Deixando as bases iguais. Como que a base vai ficar igual aqui? Não é muito difícil não. 9 é 3 elevado ao quadrado. 3 elevado a t sobre 12. Pergunta que você pode fazer assim, professor, se não fosse 9, 27, 81, aí ia ter que usar logaritmo. Já vai brincar com alguns desses. Como as bases são iguais agora, você pode simplificar os 3
Ou simplesmente pensar que os expoentes são iguais. Olha aí, t sobre 12. Muito bem. Como o 12 está dividindo, quando mudar de membro da equação, ele vai passar multiplicando. Quanto que é 12 vezes 2? É 24. T é igual a 24. Ou seja, como o tempo era dado em horas, precisa-se de 24 horas para que essa população de bactérias atinja 1.800 bactérias. Está resolvida a situação. É muito importante, né, você saber que a maioria dos problemas que fala de crescimento, reprodução de espécies, plantas, bactérias, vírus, coisas desse tipo, segue um modelo exponencial, tá? Então, é muito comum aparecer esse tipo de problema no Enem, porque ele vai sempre amarrar isso aqui, ó, a reprodução, proliferação, coisas especial, bactérias, vírus, coisas desse tipo, tá? Algas, contaminação, segue todo esse princípio aí, tá certo? Muito bem. Basicamente é isso. Dá uma olhadinha, qualquer coisa volta o vídeo. E aí vamos resolver uma outra situação. Vamos lá. O outro problema também é um problema bem interessante, que envolve também a ideia de exponencial e logaritmo. Vamos dar uma olhadinha comigo na tela. A situação é a seguinte, ó. Ao longo de uma campanha publicitária pelo desarmamento, verificou-se que o número de armas em poder das pessoas de uma comunidade decresceu a taxa de 20% ao mês. Após um tempo T, o número de armas dessa comunidade foi reduzido à metade. Sabendo que o log de 2 é 0,30, o valor de T é quanto? Então, ele comentou com você que em uma determinada comunidade, né, eles fizeram uma campanha pelo desarmamento. E verificou que o número de armas em poder da pessoa decresceu 20% ao mês. Interessante isso aqui, ó, 20% ao mês. Após um tempo, o número de armas dessa comunidade se reduziu à metade. Sabendo que o log de 2 é 0,30, o valor de T é quanto? Quando você olha para esse tipo de problema, você fala assim, para que eu vou usar o log de 2? Para que usar o log de 2? Você vai ver que nesse caso, ao contrário do anterior, a gente não vai conseguir deixar as bases iguais. Por isso a gente vai ter que usar logaritmo. Muito bem. Sabendo, nós temos todas as informações necessárias. A primeira coisa que a gente sabe, né, é que a taxa é de 20% ao mês. Ou seja, a cada mês, né, o número de pessoas desarmadas, ela reduz a 20%. Perfeito? Muito bem. Então, é o seguinte. A mesma coisa que eu falei na aula de logaritmo serve para resolver esse problema agora. Então, entenda o seguinte, ó. Vamos fazer uma suposição aqui, ó. Suponha. Tá? Que nessa comunidade tinham 200 pessoas que eram armadas inicialmente. 200 pessoas da comunidade tinham armas. No primeiro mês, caiu 20%. Ora, 10% são 40 pessoas. São 20 pessoas. 20% são 40 pessoas. Ou seja, vai lá e ficam apenas 160 pessoas. Tirar 40, fica 20 pessoas. É 160 pessoas. No próximo mês, também cai 20%. Só que não é verdade que vai diminuir 40 pessoas. Por quê? Porque 20% de 200 pessoas é uma coisa. 20% de 160 pessoas é outra, né? São 32. Ou seja, nesse caso agora, no próximo mês, nós temos 128 pessoas desarmadas. Armadas ainda. Então repare que não é verdade que todo mês 40 pessoas nesse caso. O 20% com o passar do tempo, ele também vai sendo alterado. É claro, quanto menos pessoas desarmadas, né, menos pessoas se desarmam a cada mês. Perfeito? Agora, a situação então, trata-se de um problema de equação de função exponencial. Porque olha só, repare o seguinte, ó. Nós temos a seguinte situação. Quantas pessoas já estavam armadas inicialmente? Não sei. Então vamos dizer assim, ó.
nós tínhamos X pessoas armadas no tempo zero. Muito bem. Então, como que eu posso fazer a conta de quantas pessoas estão desarmadas em qualquer tempo? Basta você pensar assim, ó. O número de pessoas desarmadas é igual ao número de pessoas armadas que reduz 20%. Se reduz 20%, vai ficar assim, ó. 1 menos 0,20, que é 0,2. Elevado ao tempo. Toda vez que você tem alteração no valor total aqui, ó, trata-se de um problema exponencial, tá? Sempre é a situação assim. Então, a maior armadilha dos alunos, principalmente aqueles que não conhecem muito sobre exponencial, é achar que 20% de qualquer valor é a mesma coisa. E é aí que está o erro. Ou seja, o número de pessoas que estão desarmadas é o número inicial vezes 80%, né? O número de pessoas que vão ficando nessa situação aí, beleza? Muito bem. O que acontece é o seguinte, ele diz, num certo momento, que ele quer que depois de um determinado tempo, o número de pessoas que são desarmadas seja reduzido à metade. Ou seja, metade de x é x sobre 2. Igual a x vezes 0,8 elevado ao tempo. Então ele pediu para que o número de pessoas que fiquem desarmadas, né, seja metade da quantidade inicial. Então se metade tinha, no começo tinha x, metade é x sobre 2. Como o x aparece dos dois lados, novamente eu chamo a atenção para que você repare que não faz diferença quantas pessoas tem a comunidade. Por quê? Eu não sei quantas são, mas como o x aparece dos dois lados, eu posso simplificar aqui, ó. E aí a situação vai se encaminhar do seguinte modo, ó. Meio é igual a 0,8 elevado ao tempo. Beleza? 0,8. Muito bem. O que nós temos de concreto aqui, ó? 0,8 é 8 sobre 10. 0,8 é 8 sobre 10. Uma outra coisa que a gente tem de concreto é que 8 sobre 10 dá para simplificar, fica 4 sobre 5. Igual a 4 sobre 5 elevado ao tempo. E ao contrário do problema anterior, esse aqui, ó, nós não podemos deixar as bases iguais. Por quê? Meio não vai virar 4 sobre 5 e 4 sobre 5 não vai virar meio. Quando você não consegue deixar as bases iguais, você precisa recorrer ao uso de logaritmo. Como assim o uso do logaritmo? Você vai colocar log de um lado, log de meio, e vai colocar log do outro lado, log de 4/5 elevado a t. Perfeito? E aí, como que vai ficar essa história aí? Nós vamos ter que usar as propriedades, nós vamos ter que usar o log de 2 que ele passou e fazer todo um cálculo, né, um pouco mais sofisticado. Então, olha só, como que vai ficar essa história? Bom, vamos aplicar as propriedades. Primeira coisa, para calcular o log de meio, lembra que isso aqui é um quociente. Se é um quociente, vai ficar log de 1 menos o log de 2. Log do primeiro menos o log do segundo. O outro lado vai ficar t vezes log do 4 menos o log de 5. Como o log de 1 é 0, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Nós temos a seguinte situação. Menos log de 2 igual a t vezes log do número 4 é log de 2 ao quadrado menos log de 5 é log de 10 sobre 2. Na aula de logaritmo eu dei uma atenção especial como calcular o log de 5. Então se você não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha lá para você usar as propriedades para calcular o log de 5. E agora? Menos log de 2 é igual a t vezes, vamos derrubar esse expoente, 2 log 2, menos. Repare o seguinte, ó,
Nesse caso, nós temos log de 10 menos o log de 2, usando a propriedade do quociente. Log do cara de cima menos log do cara de baixo. Todo mundo tem log de 2. Então agora vamos usar o log de 2, ó. 0,30, 2 vezes 0,30, menos log de 10 é 1, menos 0,30. Perfeito? Ele passou o log de 2 para a gente usar para alguma coisa. Menos 0,30 igual. 2 vezes 0,30 é 0,60. 1 menos 0,30 é 0,70, né? Então, menos 0,70. Perfeito? 0,60 menos 0,70 é menos 0,10. Então fica menos 0,30 igual a t vezes menos 0,10. Como os dois lados são negativos, pode multiplicar tudo por menos 1. E aí vai ficar 0,30 igual a t vezes 0,10. Para concluir, falta só fazer a divisão agora. Nós vamos ter 0,30 dividido por 0,10 igual a t. Repare, 0,10 está multiplicando, passa dividindo. 0,30 dividido por 0,10 é a mesma coisa que 30 dividido por 10. Então, nesse caso, 30 dividido por 10 dá 3. T igual a 3. Como o problema disse que o t, após um tempo t, então não falou qual é a unidade t, t igual a 3. Tá aí. Ou seja, passado 3, né, 3 meses, porque o tempo é em meses, a quantidade é reduzida à metade. Repare que no primeiro exemplo era muito simples, as bases eram iguais, nós conseguimos igualar as bases e cortamos. Nesse caso, eu trouxe um caso bem sofisticado, bem elaborado, para mostrar para você que quando as bases não são iguais, você precisa recorrer ao uso de logaritmo, tá? Então, realmente, esse tipo de questão pode vir a aparecer, pode aparecer como uma questão difícil, como uma questão bem sofisticada mesmo. Por isso que eu não abri mão de resolver o problema, tá? Repare que eu tive que montar a expressão, tive que resolver, aplicar logaritmo para concluir qual é o tempo aí, beleza? Então, dá uma olhadinha com carinho nesse problema. Na aula de logaritmo eu resolvi um parecido também, tá? Então, dá uma olhadinha porque esse tipo de coisa pode aparecer como uma questão difícil, tá? Uma questão realmente para dar aquela classificada. E se conseguir se dar bem num problema como esse, é interessante, tá? Bom, eu sei que para muitos, né, a parte de matemática, assim, não oferece grande atrativo, né? Compensação para outros, os caras ficam encantados quando vê a solução do problema desse, né? Então, é muito do perfil de cada um que está assistindo, né? Tem gente que está aí para a matemática, né? E aqueles que estão assistindo para salvar alguma coisa em matemática. Então, estou tentando agradar todo mundo, né? Trazer casos mais simples, casos mais sofisticados e tal. Espero que você tenha gostado. Vamos resolver mais um? Vamos lá? Vou trazer o primeiro ali, ó. Ele diz assim, ó, fecha lá. Uma instituição financeira oferece um tipo de aplicação que após T meses o montante relativo ao capital aplicado é dado por aquela expressão, onde o capital é positivo. O menor tempo possível para quadruplicar certa quantia nesse tipo de aplicação é quanto? Então ele tem um montante dado o tempo, ele quer saber que eu quero quadruplicar essa quantia, ou seja, eu tenho que deixar 4 vezes o valor lá, beleza? Bom, seguinte. O montante foi passado. O montante, de acordo com o tempo, é dado para como C 2 vezes 0,04 elevado ao tempo. Perfeito? Montante, né, é o valor do capital com o juro. Capital é o valor que você coloca inicialmente lá, beleza? E aí, ele pediu o seguinte, eu quero quadruplicar. Quadruplicar é garantir que o montante, o total, seja 4 vezes o capital.
Quando eu falo em quadruplicar, eu preciso resgatar 4 vezes o capital. Probleminha simples, né, gente? Eu acho que isso é tranquilo, ó. Se você colocar R$1.000, se você quer quadruplicar, tem que virar R$4.000, né? Basicamente, essa é a ideia. Ou seja, esse montante vai ter que virar 4 vezes o capital, igual a capital 2 elevado a 0,04t. Note, ó, nesse tipo de problema, a população inicial, o capital inicial não faz muita diferença, porque como o capital está dos dois lados da equação, você pode simplificar eles. Então o capital pode ser cortado porque tem dos dois lados da equação. E aí nós temos 4 igual a 2 vezes 0,04 elevado ao tempo. Esse caso não é sofisticado. Não tem nada de complexo em relação ao problema anterior. Não tem nada de logaritmo, propriedade, derrubar expoente, não tem que fazer nada. Por quê? Porque as bases são iguais. Ou se não são iguais, podem ficar iguais. Olha só, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Coisa que a gente não conseguiu fazer no problema anterior. 2 elevado a 0,04t. Então, problemas de exponencial menos sofisticados são aqueles onde as bases, se não são iguais, você tem condições de deixá-las iguais. Como as bases agora são iguais, você trabalha só com os expoentes. Ou seja, 2 é igual a 0,04t. Muito bem. Agora é o seguinte, ó, o 0,04 já está multiplicando, muda de lado e dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 0,04 é igual ao tempo. Olha, eu faço muito direto, às vezes, as contas aqui, em função do nosso tempo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse caso. Quando você tem que fazer 2 dividido por 0,04, você pode fazer assim, ó. Como tem duas casas após a vírgula, multiplique por 100 a parte de cima e multiplique por 100 a parte de baixo. Desde que você faça em cima e embaixo, não muda nada. E o resultado vai ser 200 dividido por 4, ó. Você tira a vírgula, tá? Então esse é um truque bacana. 200 dividido por 4 é 50, né? Então o t é igual a 50. 50 meses. Temos que voltar lá, né? E verificar 50 meses. Bom, um ano tem 12 meses. Então 50 meses, você concorda que são 4 anos e 2 meses, né? Resposta correta seria a letra C. Por quê? 48 meses são 4 anos. 2 meses são os 2 que estão faltando para fechar 50. Então a resposta desse caso seria a letra C. Então, o que eu quero dizer novamente, ó, que esse problema é bem menos sofisticado que o anterior. Por quê? Conseguimos deixar as bases iguais. Quando a gente consegue deixar as bases iguais, realmente nós saímos à frente aí, tá certo? Muito bem? Vamos pensar em mais um aí? Olha só. Eu quero resolver o problema número... Aqui, ó. Vou resolver o problema número 6, tá? O problema número 6 diz assim, ó. Uma célula se duplica a cada 3 horas. Depois de quantas horas existirão 216 células? Ou seja, ela fala assim, a célula duplica a cada 3 horas. Depois de quantas horas terão 216 células? Vamos lá. Seguinte, ó. Esse é um problema mais sofisticado. Então eu vou fazer 2 mais simples e 2 mais sofisticados. Vamos lá. Para você, às vezes, resolver o problema, né? É interessante você pensar no problema assim de forma inicial, tipo, sem muito compromisso, sabe? Porque quando você passa o problema, você não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Então, ele diz o seguinte, ó. Uma célula duplica a cada 3 horas. O que significa isso? Que tinha uma célula, passadas 3 horas, a gente tem o dobro, 2 células. Passadas mais 3 horas, essas células se duplicam, ou seja, vão para 4 células. Todas elas vão se duplicando. Passado mais 3 horas,
nós vamos ter aqui, ó, mais 3 horas. A gente vai ter 8 células. Perfeito? Então, para resolver esse problema, repare que nós estamos carregando os expoentes de 3 em 3. E mais uma coisa, né? Você tem a seguinte situação. Uma célula se duplicou a cada 3 horas. Então, a quantidade de T em células, né? A quantidade de células com o passar do tempo, vai ser uma, que era inicial, vezes 2T sobre 3. Por quê? Porque quando tem 3 horas, você vai trocar por 3, aqui vai ficar 1 virando 2 células. Como ele quer saber, ele disse lá, para ter 216 células, ou seja, a quantidade T tem que ser 216. Como que fica o problema então? Assim, ó, 216 é igual a 2 elevado a T sobre 3. É claro que você pode pensar do seguinte jeito, né? 216 não é uma potência de 2, então você não vai conseguir deixar as bases iguais. Mas note que você tem a seguinte ideia, ó. 2 elevado à sétima é 128. 2 elevado à oitava é 256. Então, a quantidade de células vai atingir 216 entre 7 e 8 horas, né? Ou passando o intervalo aqui de 7, então T sobre 3 vai estar entre 7 e T sobre 3 vai estar entre 8. Então aqui, ó, vai ficar lá T igual a 21 e T igual a 24. Então é algum valor entre 21 e 24. Aí, né, usando a pequena malandragem do exercício, olha para as alternativas. Letra A, você tem 23. Letra B, 44. Letra C, 63. Letra D, 72. Letra E, 108. Então, como você sabe que o resultado 128, 256 está bem entre esses caras aqui, ó, você garante que o expoente ou é 7 ou é 8. O tempo é qualquer número entre 21 e 24. Quem são os valores entre 1 e 24? Nesse caso, 23. Ah, professor, mas eu não queria fazer assim. Olha, aí você tem que pensar o seguinte, ó. 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E aí, você teria que encaminhar a solução mais ou menos do mesmo jeito. Colocar log de um lado, colocar log do outro lado. E aí, você teria 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, 2 elevado a t sobre 3. Derrubar o expoente, fazer todo aquele trâmite lá que eu já iniciei e já fiz no exercício anterior. Bom, caso dê para resolver assim, resolva assim, não tem problema nenhum, ó. Pense que 216 é um número entre esses dois, então o expoente tem que ser entre 7 e 8. Para que o expoente fique entre 7 e 8, o t tem que estar entre 21 e 23. A única possibilidade, entre 21 e 24. A única possibilidade é o 23, tá? Então, resolvi esse usando um pouquinho de malandragem, mas se tem o outro resolvido, se quiser fazer as continhas e desbravar aí, tá certo? Olha, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela confiança, um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro.